Se você quiser abrir a sua Bíblia, no livro de Juízes, no capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 11 até o 16, tá? Quando você achar, por favor, você que está aqui, fique de pé, você que está em casa também, para lermos com reverência a palavra do Senhor. Eu pedi a Deus, viu, queridos, que me direcionassem algo para compartilhar com os irmãos hoje. Isso, 6, 11 a 16. E eu creio que o que nós vamos compartilhar hoje, de repente, tem muito a ver com o que está presente no teu coração. E no coração de quem nos assiste também. Diz assim a palavra do Senhor no texto que nós citamos. Juízes 6, 11 e 16. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, como? Ou com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Senhor, fala conosco, ministra aos nossos corações, às nossas almas, a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nos dá entendimento, inteligência e discernimento para receber a palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar, querido. Queridos, eu vou ser breve, porque nós precisamos orar na virada do ano, né? Mas esses dias eu estive pedindo a Deus uma direção do que compartilhar com os irmãos nesse dia da virada do ano, o último dia do ano de 2020. E o que Deus falou muito comigo, de uma forma muito pessoal, foi sobre tudo que está acontecendo nos 4 cantos do mundo, o que está acontecendo ao nosso redor, à nossa volta. E mais ainda, não só o que está acontecendo à nossa volta, mas o que está acontecendo dentro de nós. Como nós estamos vendo e nos posicionando em relação a tudo isso, né, amados? Os 6 primeiros versículos do capítulo 6 de Juízes, eles relatam que esse povo de Midian, os midianitas, eles se aliaram com os amalequitas e os povos do Oriente. E eles eram um povo nômade, eles não plantavam, eles não criavam nada. E eles, sendo muito mais numerosos do que Israel, eles esperavam Israel plantar. Eles esperavam o gado do povo de Israel reproduzir. E quando as crias já estavam assim, andando, bem cuidadas, quando estava no período já da colheita do que havia sido plantado, eles invadiam Israel e roubavam tudo, toda a plantação,
toda a colheita, todo o gado, aquilo que Israel tinha de bens, de riqueza, era tomado ano a ano pelos midianitas e os seus aliados. E quem de Israel se opunha a isso, os midianitas matavam. E o texto diz que os homens de Israel, eles fizeram para si cavernas e covas, com o objetivo de não somente esconder o que tinham, mas se esconder também. E o versículo 6 diz que, por conta disso, a nação de Israel, ela se enfraqueceu, ela se empobreceu, pela opressão dos midianitas e dos seus aliados. Olha, querido, nos dias de hoje, eu trocaria assim, o termo midianitas por Covid-19, e seria a mesma coisa que acontece em nossa volta. Quantas pessoas, como foi dito pelo pastor Daniel, perderam empregos, né, amados? Quantas empresas quebraram, faliram? Quantas pessoas morreram? Pior, as pessoas falam muito da ação do vírus, da Covid. Eu queria te dizer que tem muitas pessoas, por conta de se isolarem mesmo, a vera, elas começaram a ter problemas de ordem psicológica. Lá para Israel, naquele tempo, aconteceu que eles se arrependeram dos pecados que eles haviam cometido. Por conta desses pecados, Deus deixou de guardá-los, né? E eles clamaram, pedindo a Deus perdão. Deus ouviu o clamor da nação de Israel e levantou um homem chamado Gideão. Esse Gideão era um cara sangue bom, amado. O comportamento de Gideão, ele já mostra isso. A Bíblia já relata de cara Gideão malhando trigo no lagar. Malhar é o ato de debulhar o grão do trigo. E onde se fazia isso? Na eira. O lagar era o lugar onde se pisava nas uvas para se extrair o suco da uva. E por que Gideão malhava o trigo no lagar? Porque ele estava inconformado, não queria pegar o que a sua família tinha plantado, os frutos do trabalho dos seus irmãos, dos seus pais, e entregar de bandeja para o povo midianita. O seu objetivo era preservar aquilo que a sua família, com muito trabalho, né, tinha colhido. E essa é a primeira coisa que eu quero, nesse momento, que você entenda. Gideão, ele tinha essa marca no seu caráter. Ele era uma pessoa que se posicionava por justiça. Ele estava inconformado com o que estava acontecendo, não só com as pessoas à sua volta, na nação de Israel, mas dentro da sua casa, com a sua família. Ele não tinha o perfil de quem ficava parado, amados, vendo o parquinho pegar fogo, vendo a banda passar. Ele se levantou e disse: os midianitas não vão tocar naquilo que nós plantamos. Nesses dias, eu não sei se você tem observado isso, mas a gente tem visto muita gente assumir o papel de derrota, assumir o papel de vencidos, assumir o papel até mesmo de coitados. Porque deixou que ideias, pensamentos fossem implantados na sua mente, na sua cabeça. Foram convencidos por isso e abraçaram essas ideias. Pessoas que ficaram paradas, vendo as coisas acontecerem sem, se mexer um milímetro, sem se levantar e dizer: não, olha, não vou aceitar essa realidade.
Mas vimos também muita gente inconformada como Gideão, que chegou e disse, não, olha, tudo bem, eu perdi o meu emprego ali, mas eu vou empreender em algo aqui. Muita gente que partiu para uma forma, digamos assim, alternativa, de buscar os seus proventos, de buscar os proventos para a sua família, empreendeu, e amado, começou a ganhar muito mais do que ganhava antes da pandemia. Pessoas que acabaram fazendo das dificuldades um impulso para alavancar, para ir muito mais além de onde já tinham chegado. Somos inconformados, eu não vou me conformar. Conformar, querido, que nem o apóstolo Paulo, ele escreve na carta aos Romanos, né? Ele diz, irmãos, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ei, quando ele diz conformar, ele diz, olha, não tomem um formato, a forma disso. Muita gente acabou tomando a forma, sabe, queridos, da crise. Eu estou tomando o formato do resultado que muita gente está prevendo para a minha vida. Não! Os inconformados são aqueles que sempre vão fazer a diferença, são sempre aqueles que vão conseguir transformar as coisas não somente para si, mas também à sua volta. E isso começa com a visão que você tem do problema. Sabe aquela questão do copo que está pela metade e você decide se ele está meio cheio ou meio vazio? Depende daquilo que você decide ver, da visão que você decide ter das coisas, né, amado? Como a visão que Davi teve. Ei, Davi chega no acampamento dos israelitas. O exército de Israel acampado no monte, e no outro os filisteus, um vale entre eles. Ele chega lá e tinha um gigante chamado Golias, que todos os dias descia do monte onde estavam os filisteus, ia até o vale e ficava afrontando o exército de Israel. E quando ele ia, ele terminava a afronta que lançava, dizendo, olha, não precisamos entrar em guerra, se vocês têm alguém aí, um campeão, que desça aqui no vale, vamos lutar, se eu vencê-lo, vocês serão nossos servos, e se ele me vencer, nós serviremos vocês. E aí, ele chamava a atenção do povo para si. E aí os soldados olhavam para ele e diziam, rapaz, esse cara é muito grande, ele não pode ser vencido, é impossível vencê-lo. Eles ficavam com medo. Davi, quando olhou a primeira vez aquele gigante, falando todas aquelas coisas, ele teve uma visão diferente do gigante. A visão dos outros soldados de Israel era que ele era invencível. E descer para lutar com aquele gigante era a morte certa. Essa era a visão deles. Davi olha para o gigante e diz, não, isso não é morte certa não, isso vai ser um trampolim para eu viver aquilo que Deus falou a meu respeito, sabe? É a oportunidade de eu sair da condição de pastor esquecido lá, pela minha família, tomando conta das ovelhas do papai, e ser um guerreiro de Israel. Essa é a oportunidade do rei olhar para mim e ver a unção que Deus investiu na minha vida. Ele vai para o vale, desce, luta com Golias, o resultado você sabe, ele venceu. E a unção que foi investida na vida dele, o levou não só à condição de um grande guerreiro de Israel, mas à condição de rei de Israel. Outra coisa que me chama a atenção, queridos, é a condição de Gideão. Manassés era uma das tribos mais inexpressivas, menores tribos de Israel. Ele diz que além de ser de uma das menores tribos de Israel, ele era da família mais pobre de Manassés.
Como se não bastasse ser da família mais pobre de Manassés, ele era o caçula da família, numa cultura em que só o primogênito, os mais velhos, tinham autoridade, direito de falar, de administrar, de dar pitáculos, sabe? De decidir. E os mais novos nada. Ele disse, olha, como se não bastasse eu ser de uma tribo pequena, eu sou da família mais pobre, como se não bastasse ser dessa tribo pequena e da família mais pobre, eu sou o caçula. Ele disse para Deus, Deus, não vai rolar não. Ele disse para o anjo, anjo, não vai rolar não. Isso me lembra de novo Davi. Jessé estava na sua casa com os filhos, e de repente Samuel chega e diz, olha, eu vim aqui para comer, para cear com você, mas antes eu quero conhecer os teus filhos. E Jessé faz os seus filhos passarem diante dos olhos de Samuel. E Samuel tinha uma missão na casa de Jessé. Deus disse para Samuel, olha, eu tenho escolhido um dos filhos de Jessé para reinar no lugar de Saul. Você vai lá e vai ungí-lo. E quando passou o primogênito, o primeiro filho de Jessé diante dos olhos de Samuel, ele sussurrou dizendo, verdadeiramente está diante do Senhor, ungido do Senhor. E aí Deus falou para ele, não atentes para a sua estatura, né? Porque eu tenho rejeitado. E passou um, passou dois, passou três, e passaram todos. Samuel diz para Jessé, não tem mais nenhum, tem Davi que está lá, não passa, então chama ele, que se ele não vier e não passar aqui diante de nós, nós não vamos comer. E quando Davi entra, Deus diz para Samuel, é esse que eu tenho escolhido, o menos provável. De novo o caçula, o pequenininho, o menor. Eu quero te dizer uma coisa, viu, amado? O que você é hoje, o que você tem hoje, é o que menos importa para que Deus transforme tudo à sua volta, através da tua vida. Deus pode fazer algo lindo, maravilhoso, e de repente nós estamos arrazoando dentro de nós, mas quem sou eu? Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho atributos, eu não estou habilitado. Ei, amado, é você. Se Deus te escolheu, o que menos importa é isso, sabe? As qualidades, a sua aparência, o seu dinheiro, sabe? A sua condição socioeconômica, isso é o que menos importa. O que importa é o que está presente no teu coração. Ei, Gideão não queria mais viver o que ele estava vivendo e nem queria que a sua família e a sua nação vivesse. Por isso Deus levantou a pessoa menos improvável de Israel para ser o libertador, para transformar toda aquela situação. Eu quero te dizer uma coisa, meu tempo já está muito... Quando ele disse, eu não posso, por conta disso, isso. Lá no versículo 12, Deus disse para ele, ei, o Senhor é contigo, varão valoroso. Qual era o valor de Gideão? Era aquilo que estava no seu coração. O seu desejo, a sua vontade de mudar, de transformar. Querido, se você tem desejo, vontade de mudar e transformar, não só a sua vida será mudada e transformada para melhor a cada instante dela, mas você vai mudar e transformar tudo à sua volta. A sua família, a sua casa, a sua vizinhança, a sua escola, o seu trabalho, a sua igreja.
Porque existe esse desejo dentro de você, e esse desejo para Deus é um tremendo de um valor. Nós não podemos ficar sentados na condição de espectadores, vendo tudo acontecer e dizendo, não, está muito bom. Se há um desejo de mudança, de transformação dentro de você, há um valor imensurável para que Deus comece a agir a partir da tua vida. Quando, lá no versículo 13, Gideão diz, ai Senhor meu, e se o Senhor é conosco, o que foi feito do que os nossos pais nos diziam? O Senhor nos tirou do Egito, etc, etc, etc. Sabe o que Gideão estava querendo dizer com isso? Ele estava dizendo, olha Senhor, o que está acontecendo é algo tão grave, tão forte, que eu não acredito que através da minha vida tudo isso pode mudar. O que aconteceu lá atrás era muito difícil de mudar, mas o Senhor levantou um Moisés. Olha para o Moisés e olha para mim. É isso que muitas vezes acontece conosco, nos comparamos com os outros. Ei, querido, você é o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus. Jesus, um dia, não somente morreu por você, mas para você. Você sabia disso? Ele morreu por você para te salvar, mas para você, para que a graça, querido, seja algo tão poderoso, mas tão poderoso, sabe, na sua vida, para vir de dentro de você para fora como um vulcão, transformando tudo à sua volta. Entenda isso. Isso me lembra o que está escrito lá em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10, a primeira parte que diz que tudo que vier à tua mão para você fazer, faça conforme as tuas forças. Não é para você fazer além, mas não é para você fazer aquém também. E eu quero te dizer uma coisa, na medida em que você cumprir esse preceito, a tua força vai aumentar e aumentar e aumentar e aumentar. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a tua força. Em cada vitória que você tiver, a tua alma vai se encher de alegria e a tua força vai se redobrar, amado. Creia nisso. Para terminar, quando ele diz, não dá, Deus fala para ele lá no versículo 16, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Vai ser fácil, basta você crer, vai ser muito fácil. Eu quero te dizer uma coisa, você tem desafios para a tua vida, para esse ano de 2021, vai ser fácil vencê-los, porque Deus é contigo. Eu quero te dizer mais ainda, você vai ser um facilitador, para que os teus irmãos à sua volta, as pessoas à sua volta, elas também vençam os seus desafios nesse ano de 2021. Você vai vencer, e você vai ser o catalisador para a vitória de muita gente que te cerca. Creia nisso, tome posse disso. Para terminar, todos nós conhecemos a história de Gideão, né, amados? Gideão, ele se tornou um vencedor, ele venceu um exército que não se podia contar com apenas 300 homens, sem disparar um tiro de flecha, sem jogar uma lança. As armas dele foram sobrenaturais. Eu quero terminar dizendo, se você acreditar, o poder de Deus vai ser manifesto na tua vida, nesse ano de 2021, como nunca foi manifesto antes. O que eu quero dizer é que Deus vai te usar de uma forma tão grande, tão poderosa, meu irmão, mas tão poderosa que, olha, você vai viver o céu na terra. Creia nisso. É debaixo desse poder que você vai vencer
todos os teus desafios. É debaixo desse poder que, nesse ano de 2021, sabe, tudo à sua volta vai ser mudado, e você será esse instrumento de Deus para a transformação. Ei, querido, eu creio num Brasil que vai despontar, porque existem pessoas na unção de Gideão, assim como você. Deus investiu esta unção na tua vida, você é um transformador, você é um vencedor. Por isso eu acredito que esse ano que entra, amado, não tem Covid-19, 17, 21, que vá mudar o que Deus já projetou para esta nação. Você faz parte de um projeto maravilhoso de Deus para esta nação. Vai começar pela tua vida, pela tua família. Creia nisso, busque Deus e viva a manifestação do poder e da glória de Deus nesse ano que entra. Eu creio nisso, amados. Eu creio muito no poder de Deus. Eu creio muito naquilo que Deus é, sabe, capaz de fazer por amor a nós. Oh, amado, eu não duvido. Um Deus que oferta o seu próprio Filho para viver tudo que Jesus viveu aqui na terra por amor de nós. Ele não tem limites em abençoar. Eu creio. Nós viveremos milagres tremendos nesse ano de 2021. Tremendos. Viveremos milagres e seremos agentes de milagres. Deus vai usar as nossas vidas de uma forma tremenda, maravilhosa. Eu creio nisso. Eu sei que você também crê. Então escreva aí o seu projetando para 2021.